Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Porque crescer não é sobre números, é sobre consistência, consciência e coragem. Essa é uma jornada que foi feita para você, mulher, que decidiu estar à frente das suas ideias, à frente dos seus negócios e, acima de tudo, à frente de suas escolhas. Então, respire fundo. Abra sua mente e se permita mergulhar nesse momento, porque está no ar o segundo episódio da temporada de agosto do CoutoCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu já falei, estamos no ar no episódio 2 dessa temporada, aonde vamos estar falando sobre o que, meninas e meninos? Hoje nós vamos estar trazendo um tema falando sobre negócios da alma, trazendo o equilíbrio de espiritualidade, intuição, mas com estratégia. E você que vai estar nos acompanhando, vai lá. Se você não assinou o canal, fala sério, né? Não pode. Vai lá, assina o canal, ativa as notificações e encaminha para todo mundo, porque nossa convidada já está aqui para dividir a bancada comigo no episódio 2. E claro, não posso também deixar de agradecer a minha equipe, a GS Distribuidora, ao Instituto Arte da Fé e a Arte Modular, que são os apoiadores do nosso programa. Com vocês, mais uma vez, Jennifer Gueto. Jennifer, episódio 2 no ar. Vamos começar, não é isso? Vamos sim. Jennifer, a gente sabe, pelo menos eu e você que está nessa jornada, sabe que o sucesso, ele não mora apenas na nossa mente. Ele começa lá dentro. Dentro de nós, lá no coração, como costuma se dizer. E claro, um dos meus mentores, que é o Tiago Brunet, ele diz o seguinte, que o coração é a série das emoções. A gente falou um pouco sobre gestão emocional no episódio anterior. Mas, quando essa gestão está associada à conexão com a nossa alma, com o propósito, o nosso negócio ele floresce de verdade. Traz um pouco da sua visão para esse ponto, né? Do negócio com a alma, associado à espiritualidade e à intuição. O que Jennifer ela consegue trazer de aplicabilidade para esse contexto? Então, Anne, eu hoje, minha área de especialização é justamente na construção e desenvolvimento de marcas. Só que eu costumo dizer, né, quando eu vou atender aquele cliente, eu pergunto, quem é você por trás da marca? Quem é a pessoa por trás dessa marca para que a gente tenha intencionalidade? Eu acredito que os nossos negócios são ferramentas e instrumentos de Deus em nossas mãos para transformar realidades. Perfeito. Afinal, todo empreendedor, todo negócio tem que resolver um problema, senão ele não tem utilidade. É o primeiro ponto. Como a gente falou no episódio anterior, né? Solucionador, né? O empreendedor, ele é o solucionador de problemas. Então, quando a gente associa isso à espiritualidade e à fé, primeiro a gente precisa ter coerência. Que princípios, eles não são quebrados.
Eu costumo dizer que quando a gente quebra um princípio, o princípio ele nos quebra. Então, uma forma da gente verificar se a gente está de fato alinhado com a vontade de Deus, inclusive dentro do negócio, a forma como eu trato meu colaborador, a forma como eu lido, até aqueles jeitinhos que a gente quer dar, a gente percebe quando Deus está e quando ele não está, porque ele não vai estar onde está sendo quebrando princípios. Eita, como eu agora costumo dizer, hashtag Eita Glória, porque papaizinho começou a falar, viu? Tô gostando de ver. Continue, vá. A gente já começou. Deixa ele lhe usar, vá, Jennifer. Tô gostando disso aqui. Então, essa é infelizmente a realidade de muitos empreendedores. Então, quando eu levo, e hoje minha empresa ainda vai ter o lançamento, o Anne estará lá, vai estar entregando em primeira mão todos os detalhes para você. Já tô fazendo aqui o convite, viu, Anne? Convite aceito. Anne, toda a equipe, essa equipe maravilhosa que me recebeu, me acolheu, para estar lá conosco no lançamento. E minha empresa, o primeiro pilar que eu decidi na hora da fundação foi: minha empresa, ela vai revelar a essência do céu. Amém. E isso Glória vai a ter que Deus. estar presente, tanto está no propósito da marca, na definição da minha missão, visão e valores. Inclusive, cada valor tem um versículo bíblico para justificar, porque é um erro muito comum. Quando a gente faz a construção de marcas, essa é a base. São os pilares básicos de uma construção. Perfeito. E aí eu costumo dizer, não adianta você colocar sua missão, sua visão e não andar conforme essa visão alinhada. Não ter congruência, né, Não ter Jennifer? congruência. E também, como é que eu vou definir um valor se eu não sigo? Como é que você fala que o valor para você é Eu transparência, tenho uma colega. mas você não é com o seu cliente, com o seu colaborador? Algo errado está acontecendo. Eu tenho uma colega que tira o maior sarro de mim quando eu vejo certas coisas que eu digo, cara, não tem congruência. Ela, rapaz, você é muito. Porque você traz. Porque realmente você precisa ser congruente naquilo que você fala. Porque Exatamente. eu vou falar por mim. O que eu valido não é o que você fala, mas o seu comportamento, como você age, para mim vai soar muito mais alto. Porque às vezes você diz uma coisa, mas a sua ação é contraditória àquilo que você fala, Exatamente. sabe? Então, principalmente para nós empreendedores e para nós que tá sempre com as pessoas, eu vou falar vou falar no meu caso, né, como profissional da área de desenvolvimento humano, cara, não faz sentido eu dizer que eu sou um especialista em gestão emocional, se na hora que eu tô no pega pra capar comigo, com as minhas coisas, eu não aplico. Eu encontro com meu colaborador, tô de cara amarrado e quero descontar nele uma coisa que ele não tem nada a ver. Exatamente. Então, isso é um comportamento de alguém incongruente. Cara, você disse que é especialista em uma coisa, mas a sua aplicabilidade é zero. Eu passei por um acidente há mais ou menos 2 meses e meio atrás, e na ocasião, aquela confusão toda, assim, o rapaz bagaçado no chão, o meu carro todo detonado, e o povo, aquele tumulto, e o pessoal até não sei o que olhou assim pra mim, moça, mas a senhora tá tão tranquila. Eu disse, moça, eu tô viva. Se eu não tivesse essa habilidade da autogestão emocional, pela situação que o meu carro principalmente estava, porque eu até estava bem, eu não me machuquei, eu machuquei só o braço, não tive nada, tive uma escoliação e tal. Mas o meu carro, ele quase deu perda total. Então, se eu fosse uma pessoa desequilibrada emocionalmente, não estou dizendo que eu sou perfeita não, tá, gente? Então, aqueles dias... A gente vai ter uma temporada que eu vou trazer um pouco falando sobre a ciclicidade. Você, mulher, deixa eu logo lhe dizer, você é 4 em 1. Então tem aquele dia que quer arrancar os cabelos. Eu também tenho aquele dia. Mas eu aprendi a lidar com essa Anne que tá naqueles dias que quer arrancar os cabelos. É você ser consciente de que, pra até saber como agir. Pra saber como lidar. Então, outra pessoa no meu lugar teria se descabelado. E aí ia esganar o pessoal que causou o acidente, ia fazer confusão. Ia resolver alguma coisa? Pelo menos naquele momento, não. Poderia até agravar, né? Poderia até agravar. Então, ter essa consciência de que é necessário se autoconhecer e ser congruente com as suas ações versus palavras é muito importante. E aí é onde vem, né, essa questão do negócio com alma. Quando você fala de marcas, quando você fala do cliente que faz um brief para você daquilo que ele quer entregar e que você associa a alma do negócio dele versus a marca que ele quer construir junto contigo, é importante a gente realmente frisar esse detalhe, porque realmente, de repente a pessoa quer um negócio, como você falou no episódio anterior, né, da cliente que você perguntou o porquê que ela queria empreender. Se você não sabe nem o porquê, cara, fica difícil você construir uma identidade, construir soluções, exatamente, sabe? E mostrar que realmente você tem a alma, a sua essência, ela vai ser transmitida nesse negócio. Exatamente.
E outro ponto, Anne, é que é muito comum, que foi o caso dessa cliente, que ela queria empreender, porque segundo ela queria resolver o problema, assim, assim, assado. Eu falei, olha, você não tem um perfil empreendedora. Obviamente não foi assim direto, Sim, foi sim, todo sim. construído. Eu falei, olha, você não tem um perfil empreendedora, tá tudo bem. Mas é algo que pouco é se falar do intraempreendedorismo, que é como empreender dentro de um negócio que muitas vezes não vai ser seu. Então, ela se encontrou. Ela começou a trabalhar numa empresa que estava alinhada com os valores e os princípios que ela acreditava, que tem Perfeito. até a liberdade criativa de desenvolver esses projetos, e lá ela se sentiu realizada. Então a gente às vezes quer tomar a frente sem direção, sem capacidade, sem habilidade, e a gente acaba trazendo fardos desnecessários para a nossa vida. Então, realmente, e no meu caso, e muitas mulheres, empreendedores que eu conheço, é nítido a diferença de quem tem direção e quem não tem. Porque eles fazem, né? Realmente qualquer na jeito, né? força do braço. E não é assim. Às vezes na força de vontade, mas sem nenhum Exatamente. direcionamento, sem nenhum preparo, sem nenhuma consciência de que tem negócios e negócios. Uma outra falha que eu vejo muito, fugindo um pouco agora, mas tem empreendedores que eles começam a empreender, Jennifer, e não fazem estudo de mercado. Não fazem nada. Eles não fazem uma análise, ele não procura um profissional para fazer uma análise de perfil, para ver se ele tem perfil para aquele modelo de negócio, para aquele modelo de empreendimento, porque isso é importante para a entrega final desse produto, desse serviço que ele vai ter. E Né? hoje em dia, né, com as redes sociais, é um erro também muito comum. Você abre o Instagram, você acha que já tem uma empresa pronta. E não é assim. Tem todo um processo, tem todo um processo. E aí, Jennifer, para a gente começar, a gente construir um pouco mais esse repertório, dentro da sua visão, o que é um negócio com alma? O negócio com alma é quando você consegue traduzir nas soluções do seu empreendimento a solucionar realmente, traduzir o que você faz em soluções práticas. Então, quando eu vou desenvolver, que faz parte da mentoria Marca de Valor, que é a mentoria que eu desenvolvo com meus clientes, é justamente essa. Qual é o público? Primeiro, a gente vai conhecer o público, a gente faz todo o estudo, define a visão, missão e valores, porque é isso que vai guiar, inclusive, essa esteira de produtos e o cliente que ele vai atingir. Mas antes de desenvolver a solução, a gente vai entender o porquê ele quer fazer, que é o primeiro passo, e também quem é que vai consumir o que ele quer e deseja entregar. Então, quando a gente fala de negócios com alma, Anne, a gente realmente precisa entender o propósito ligado àquilo. Porque hoje eu poderia, talvez, trazer soluções, vamos lá, financeira para os meus clientes. Poderia. Hoje eu tenho parceiros que fazem isso. Eu faço toda indicação, tem todo o processo de acompanhamento. Mas eu não vou entregar algo que não está alinhado com o meu propósito. Se eu sei que eu fui designada para outra função, para outro propósito mesmo. Sim, sim. Entende? Então, acho não, tenho certeza que um dos maiores erros, mas também algo que as pessoas misturam muito, é essa falta de propósito, essa falta de direcionamento. E aí entra a parte da fé, que é algo que hoje eu realmente me esforço para poder cada vez mais ter essa intimidade com Deus. Eu falo que a melhor coisa que eu fiz foi ter Deus como meu sócio. Porque a gente confia nas pessoas, a gente vai atrás do que tem mais dinheiro, do que a gente considera ser o mais inteligente, ser o mais sábio, mas a gente esquece que o que precisa estar alinhado é justamente os valores. É isso que vai determinar se você vai seguir, vai ter direcionamento, vai conseguir realmente trabalhar em parceria, seja com os parceiros, seja com a sociedade literal, Sim, né? sim. Entre duas pessoas dentro daquela empresa, administrando, enfim. Então, hoje, quando se fala em negócio com alma, é realmente traduzir o que você deseja executar, mas alinhado com o que você acredita, com seus princípios, com seus valores. Porque é muito comum hoje você falar, eu acredito em Deus, eu sou espiritualizada, eu tenho fé. Mas como é que você coloca ela em prática? A mesma coisa são dos negócios? Eu falo muito sobre isso, sabe, Jennifer? Falar que tem fé é uma coisa. O exercício da fé é que é o mais desafiador. E trazendo de uma forma prática, o que seria o não exercício da fé? Eu vou falar trazendo até minha própria experiência. Eu já vivi diversos desafios na minha vida. Vários. E muitas das vezes eu disse, Senhor, vou colocar nas tuas mãos. Só que, quando eu tinha a oportunidade de tentar resolver, eu ia tentar resolver do meu jeito. Ou seja, eu acabava, mesmo que inconsciente, tirando da mão dele.
Então, e a gente é contraditório. É, A gente eu entrega tenho o fé, controle, mas né? só que- Eu tenho fé, mas na hora que eu vi que tem um jeitinho de eu conseguir resolver, eu vou lá e tiro. Então, acaba-se que sendo um exercício parcial e não integral. E ao longo da minha vida, que eu fui vendo que eu cometi esse erro do cara, ou eu acredito ou eu não acredito. E essa experiência ficou muito forte há um ano atrás, exatamente. Uma situação com um dos meus filhos, e aí o meu mentor que me acompanhou nesse processo foi, me orientou, e eu fui por aqui, eu fui por aquilo, faz assim, tal, não sei o quê. E foi muito desafiador, porque teve um momento que eu vi que eu podia, aí ele disse, calma aí, calma aí. Se você for, pode acontecer assim, 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 assim. Então, aí eu cheguei em casa chorando, descabelada, eu digo, Senhor, chega, eu não aguento mais. Toma conta, cuida. E digo para você, realmente foi a melhor escolha, sempre é. sabe? Nós, principalmente nós mulheres, as mulheres do século XXI, que tá ali, que aprendeu, né, a ser autossuficiente com o espaço que nós estamos conquistando ao longo do tempo, a gente aprendeu a querer ter o controle de tudo. E essa necessidade de ter o controle é o que atrapalha muito o exercício da fé. E, consequentemente, nos limita. Porque a fé é ousada. Não é ousada que você não vai ter responsabilidade no que é feito. Não é isso. Não, As gente. pessoas confundem muito. Gente, olha, uma coisa aqui. Realmente foi bom você ter trazido esse ponto, porque é o seguinte. Muitas vezes as pessoas querem fazer uma dívida, já que não estamos falando de empresa, de gestão e coisa e tal, quer fazer uma dívida. Ah, porque se for a vontade de Deus, o cartão vai passar. Aí o cartão vai lá e passa. Só que aquela pessoa não fez um planejamento para ver se aquela parcela vai caber no seu orçamento ao longo do tempo. Aí chega no dia, a fatura tá lá em cima. Ai, que Deus me ajudar. Peraí, a responsabilidade é sua. O que está na mão de Deus para ele fazer é o que você e o que eu não consegue fazer. E as pessoas confundem. Acha que fé tá ligada ao sinal e não tem nada a ver. A fé sempre vai estar sendo guiada por direção e princípio. E a gente não coloca nessa posição de esperar realmente o tempo de Deus. E aí é onde entra aquela questão das nossas escolhas, né? Não tem nada a ver. Às vezes a gente associa a fé em colocar nossas escolhas para fazer tal coisa, e nem sempre é assim. Às vezes a gente realmente nos precipitamos por conta de a gente querer exercer nossa vontade, mas nem sempre está associado, né, alinhado ao propósito, ao que realmente é necessário para aquele momento, né? E nem sempre é por conta da fé, por conta da nossa vontade. Exatamente. E falando no mundo dos negócios, a gente está sempre buscando resultados. Então a gente realmente, por falta de direcionamento, acaba fazendo associações erradas, tomando rumos errados e decisões erradas. E confiando também em pessoas erradas. E confiando em pessoas erradas. Eu falo isso porque eu cometi muito esse erro. Ah, porque de Deus, foi Deus que botou no caminho. E no final, eu é que quis acreditar. Que porque tinha sido ele que tinha colocado. Nosso emocional, né? O nosso aí é onde entra também o nosso emocional e o nosso estado de vulnerabilidade em algumas situações faz com que a gente cometa essa distorção. E nem sempre a gente precisa também ter muita percepção. E aí é onde entra, né? Como a espiritualidade ela pode se tornar uma aliada estratégica no empreendedorismo, Jennifer. Primeiramente, você se colocar sensível à voz de Deus. E como a gente faz isso, realmente buscando. Não tem como, Anne, se eu chegar aqui, não te conheço, chegar aqui e você gritar meu nome, Jennifer, 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 eu vou entender que você está falando comigo, mas eu não vou reconhecer a sua voz. Eu costumo dizer que a voz de Deus, gente, é inconfundível. Não existe isso. Quando você realmente sabe quando é Deus. O problema é que não temos só a voz da fé. Temos as vozes do emocional, do mundo externo, inclusive a voz do inimigo. Essas vozes paralelas é uma coisa que a gente precisa ter Exatamente. muita sabedoria para poder distinguir, né? Discernir. Exatamente. Mas como é que eu vou fazer para reconhecer a voz de Deus? É buscando mais dele. Eu só vou poder reconhecer quem é Anne, vou identificar a forma de Anne se comunicar comigo, que pode ser diferente da forma que você se comunica e interage com seu filho, com seu marido. Sim, sim. Então, é buscando te conhecer melhor. Então, um erro muito comum dentro dos negócios é isso, como você bem disse, né? Não, se passar, foi Deus. Peraí, mas
qual voz você está ouvindo para chegar nessa conclusão? Você realmente parou para discernir as vozes? Então, esse é o primeiro ponto. Você realmente está sensível à voz de Deus. E outro ponto que eu sempre reforço, e desde o início do nosso programa, é justamente a questão do princípio. Deus não vai se contradizer. Ele sempre está alinhado. E a base da gente verificar isso são os princípios. Como é que você vai dizer que, por exemplo, foi Deus que permitiu você entrar em endividamento? Não. Talvez você muitas vezes associa essa ideia de realmente Deus age conforme as promessas. Mas você às vezes quer ter agora o que está na terra prometida. Na verdade, e tem um detalhe, viu? Às vezes as pessoas nesse aspecto, elas esquecem do livre-arbítrio. Exatamente. Né? Ela exerceu o livre-arbítrio dela. E às vezes não é a vontade, é a permissão. Porque existe uma diferença de a vontade de Deus e a permissão dele. Você exerceu o seu livre-arbítrio para se endividar. Ele permitiu para que você, quando caísse do cavalo, tá vendo aí? Agora vai lá e aprenda. Exatamente. Então, nem sempre é a vontade, é a permissão para que gere aprendizado. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu gosto, né? Que é assim, eu nunca perco, eu ganho ou aprendo. E é muito isso dentro da fé. PNL a gente aprende muito isso, né? Não existe erro e nem acerto, porque existe só aprendizados e resultados. Exatamente. Então, trazendo esse contexto da fé para o mundo dos negócios, ter realmente essa sensibilidade à voz de Deus, para realmente ter direcionamento, porque Deus já vê a gente no futuro. E eu estou falando isso independentemente de fé. Cada um tem a forma de se relacionar com Deus e reconhecer a voz dele de uma maneira. Ele fala com todos nós de um jeito que vai ser diferente do seu, que vai ser diferente do meu, mas que você está sensível à voz de Deus, alinhado a princípios e realmente fazendo sua parte. Porque eu costumo falar, né? Oração, você ora, mas tem que agir também. Deus faz o impossível, o que cabe a nós, ele não vai fazer, não se iluda. Até porque a Bíblia já fala, né? A fé sem ação, ela é morta. Exatamente. E eu quero frisar aqui um ponto para você que está nos assistindo. Quando a gente traz o termo espiritualidade, a gente não está falando aqui associado à religião, tá, pessoal? Não tem nada a ver aqui com religião. Eu, por exemplo, eu não sou adepta a nenhuma religião. Eu simplesmente estudo a Bíblia e aplico o que ela me ensina. Nada contra quem tem uma bandeira de denominação, mas eu estou fazendo questão de frisar isso aqui, porque as pessoas, às vezes, associam de forma distorcida. E, na verdade, não é sobre religiosidade, e sim sobre espiritualidade, sobre relacionamento com Deus, para direcionar você às melhores escolhas. Sobre isso. E melhores oportunidades, porque Com certeza. Diferente de você, eu realmente sou evangélica, tenho uma religião e naturalmente a gente convive, né, com pessoas semelhantes. Sim. Não tenho também preconceito nenhum, veio de berço católico, amo, respeito Todo todas mundo, e aprendo com todas também. Independente da fé, da religião, todas elas têm algo a nos ensinar. Mas eu, por opção e identificação, segui nessa linha, sou evangélica, lá na CN Aracaju, da querida pastora Jussiara. E, por sinal, uma das minhas lideranças dentro da Rinode, a Eliane Palma, ela congrega lá. Eliane também maravilhosa. Aprendo muito com essa mulher, gente. Vocês não têm noção. Ela só me reprovou 3 vezes na escola marcha quando eu comecei. Aliás, reprovou 3 não, desculpa, Eliane. Vou me retratar. Você me reprovou 2. Na terceira, você já me passou no segundo módulo. Tá tudo certo. E aí, você é atraída por realmente pessoas semelhantes a você. E é nítido quando a pessoa realmente dá a Deus esse lugar. Fala, Deus me direciona. Porque você tem a ousadia, você tem direção. Aí entra aquela dificuldade que você citou e eu também tenho. E acredito que todo mundo tem. Todo mundo. Não E se culpa não, que você não é a única, eu não sou a única. Todo mundo tem esse desafio, tem essa dificuldade. De realmente soltar o controle. E é isso que muitas vezes acaba ocasionando em erros, em mais associações, porque a gente não tem essa sabedoria de realmente entregar e confiar. Porque a fé realmente, ela não dá uma garantia. Agora a gente precisa onde entra o empreendedorismo, né? Exatamente. Você não tem garantia, vá lá e faça. Então a fé também não tem, porque é aquilo como eu te disse, Deus, ele vai fazer o que é impossível, o que cabe a gente, ele não vai fazer. E isso é uma ilusão que a gente cria. De não, foi me prometido, então vai acontecer. Não vai acontecer, não. Você tem que ter sabedoria e agir conforme a palavra. E trazendo para esse ponto, Jennifer, Deus, ele não vai fazer o que compete a mim e a você fazer. Exatamente. Mas ele vai lhe dar meios de como nós fazemos. E abrir portas. Né? Ele vai lhe mostrar caminhos, ele vai abrir portas, vai colocar pessoas.
Mas o que compete a nós fazer é nós que precisamos fazer, sabe? E essa questão de associar muito a fé, a ficar esperando que as coisas aconteçam. Não, porque eu confio que Deus vai fazer. Ele vai fazer. Mas ele, nesse fazer, ele vai nos dar elementos para que nós façamos aquilo que temos que fazer, para que através das nossas ações ele opere. Ele abre as portas. Entendeu? E aí é onde entra também essa essa questão da gente aprender a discernir isso. Para poder, por exemplo, quando fala de oportunidades, por exemplo, muitas vezes vem as armadilhas disfarçadas de oportunidades. E quando não se tem esse relacionamento com Deus, você acaba realmente vendo uma armadilha de forma distorcida. Exatamente. E a armadilha, ela não vai vir diferente, né? A nível extremo do que você deseja, ela vai vir semelhante. Não, e uma coisa que agora eu tô aqui me lembrando de uma... Porque sempre eu discuto diversos assuntos, inclusive voltados à espiritualidade. Como eu cresci dentro de um ambiente evangélico, então na minha infância era muito comum as pessoas falar que o diabo é assim, assado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não espere que o diabo ele vai aparecer com chifre, com um rabo. Não, ele vai aparecer lindo. Lindo, maravilhoso, perfeito. Bem assim, são as armadilhas disfarçadas de oportunidade. Cuidado, porque nem sempre o que é uma boa oportunidade nem sempre é. Por isso a importância de se definir. Por isso é importante essa conexão, esse relacionamento para você ter, sim, essa sabedoria de saber escolher e identificar o que é realmente uma oportunidade ou o que é uma armadilha disfarçada. E aí entra a clareza, entendeu? Então, assim, se eu sei quais são os meus valores... Quando chegar uma oportunidade que não está alinhado, por isso a importância de definir esses pilares que são basilares para a construção de uma marca, é justamente isso. Se não está, isso serve para tudo, gente. Para tudo. Para uma associação de parceria, para aquele colaborador, porque eu digo para você, é mais difícil, é mais custoso você recontratar... E do que você realmente evoluir. Demitir, recontratar é muito mais custoso para o empresário. Exatamente. Do que você treinar ele, do que você oferecer capacitação. E foi bom você ter trazido esse ponto, Jennifer, porque eu acredito que hoje já está mudando esse comportamento, essa visão dos empresários. Mas ainda existe muitos empresários que, ao invés de treinar, capacitar aquele colaborador, ele prefere demiti-lo. Exatamente. Certo? E aí ele vai ter custos com rescisão, e custo com a nova contratação para quebrar a cabeça de novo. E de treinar. Porque aquele colaborador, por melhor técnico que seja no que ele foi contratado para fazer, cada empresa tem a sua cultura, pode até não ser definida, mas existe uma cultura. Então, ele vai precisar se adaptar. E para isso existe o treinamento. Então, assim, é custoso a vários níveis, né? Então, quando a gente tem isso definido, eu não vou aceitar qualquer pessoa na minha empresa. Eu vou entender se ela está alinhada com esses valores e como ela vai contribuir para o meu negócio de um modo geral. Então, você ter clareza da sua visão, de onde você vai chegar. Peraí, então essa oportunidade vai me limitar. Chega uma oportunidade para mim de sociedade com uma pessoa maravilhosa, assim. Ela tem um caráter incrível, uma boa profissional, uma boa pessoa mesmo. E ela veio com um projeto maravilhoso. Jennifer, eu sou boa nisso, mas aqui eu sei que eu tenho dificuldade, eu não vou conseguir executar. Eu queria te propor sociedade. Na hora, meus olhos brilharam. Eu logo pensei, não, vou me associar a essa pessoa, vai me abrir tal acesso, vou ter tal resultado, porque ela é uma pessoa influente. Eu tive a reunião com ela, deixei ela falar, expressar, até porque foi uma ideia que veio dela, e no final falei assim, olha, muito obrigada. Eu amei o seu projeto, tenho certeza que vai ser um sucesso. Mas eu não vou poder ser a sócia. E eu vou te explicar o porquê. Porque não está alinhado com aquilo que eu desejo para a minha vida, o que você tem para a sua, e eu vou contribuir dessa maneira. Tanto que eu entrei e estou desenvolvendo enquanto diretora criativa do projeto, eu levo a minha assinatura. Mas é onde eu sei que eu poderia contribuir. Sim. E a gente tem esse erro, e é algo que eu até discordo dessa visão. Que costuma dizer que o seu sócio tem que ser aquele que tem habilidade diferente da sua. Então, se você é boa em vendas, mas não é boa na gestão, empresarial, nada é mais gestão. Tem que ter. Você pode não ser o técnico, o expert, mas você tem que ter pelo menos uma noção. E aí, exatamente. Aí, então, tem que encontrar alguém que seja... Não, você tem que encontrar alguém que está alinhado com seus princípios, com a sua visão e com a sua missão.
Porque senão vai chegar um momento que vocês não vão ter congruência. Vocês não... É aquilo, time que não joga na mesma direção não faz gol. A Bíblia fala o quê? Andará duas pessoas juntas se não houver concordância. Exatamente. Então, se tem princípios, valores distorcidos, não vai rolar. Não vai. Pode ser o cara mais inteligente, pode ser a mulher mais inteligente, pode ser a pessoa que tem um poder aquisitivo extremamente elevado, mas esse fator realmente, ao meu ver também, Jennifer, é extremamente relevante. E trazendo esse ponto, vamos trazer um pouco agora sobre a questão de ouvir a intuição. Que eu tenho uma teoria sobre isso, tá? Qual a importância de ouvir a intuição em momentos de decisão? Eu costumo dizer pra você, Anny, que eu sou uma pessoa meio cética. Eu digo, se eu não realmente experimentasse, não vivesse o sobrenatural de Deus na minha vida, eu com certeza, gente, não acreditaria, porque eu sou uma pessoa muito questionadora. Eu sempre busco lógica em tudo que eu faço. E aí, vai de encontro com a fé. Porque muitas vezes, e foi o meu caso, principalmente nesse desenvolvimento da minha empresa, que você vai olhar, fazer uma realidade bem distante do que aquilo que eu vivi, que eu tive contato. Então, quando a gente permite ouvir a intuição, gera esse conflito interno. E aí eu sou uma pessoa que eu reluto bastante. E todas as vezes que eu não escutei minha intuição, eu me arrependi. Pronto. Então agora eu vou lhe dizer o porquê. Agora eu vou lhe dizer o porquê. Que é muito importante, já que nós estamos trazendo esse tema da espiritualidade, a importância de nós ouvirmos a intuição. Eu participei de uma mentoria onde o nosso mentor ele disse o seguinte, que a nossa intuição nada mais é do que a voz do Espírito Santo falando a nós. Então, por isso que muitas das vezes você, quando não ouviu sua intuição, deu errado. Me arrependi. Exatamente, e assim, perdi oportunidades, assim, surreais. Tenho um meu mentor que é o João Klepper. Conheço. Ele vai estar aqui em Aracaju. Vai retornar, vai ter o evento da Move, que inclusive foi lá onde eu tive essa experiência com ele. Já tive com ele em 2 eventos, um aqui e um em São Paulo. E cara é fera. Quando ele veio, eu nunca esqueço Não é à toa que a cria dele, né, o menino pirralhinho, mas não. Ali é aquilo, o poder da ambiência, né, Anny? Poder da ambiência. E aí, quando ele veio, um dia antes eu tinha ido ao shopping, aí eu falei, olha, tem esse livro, que eu leio muito em PDF, porque eu costumo grifar, eu não gosto de grifar meus livros. Eu gosto. Mas aí... A Bíblia, minhas Bíblias... eu tenho uma Bíblia, desculpe interrompê-la, mas eu tenho uma Bíblia de estudo pentecostal, uma pretona, João Almeida. Essa é a única que não é rabiscada. Mas as outras, eu tenho uma King James, bonitinha, toda a minha rabiscada. King James, toda rabiscada também. Eu gosto. Não tem essa, não. Eu gosto de ler, meditar, mas eu vou lá e enfim. E eu confesso que eu tenho ciúme com os meus livros. Então, o que é que eu faço? Geralmente eu leio, eu gosto muito do físico, mas no PDF é quando eu grifo e já deixo ali. Eu costumo fazer também digital. Peguei essas partes mais importantes, né? E realmente fazer, por exemplo, li o livro, o da Anny. E aí eu faço um arquivo à parte só colocando os principais pontos, página por página. Eu não confesso que eu não gosto de grifar, não. E aí, no caso dele, eu fui atrás, né? Falei, não, vou comprar o livro físico, porque na oportunidade, vou conhecê-lo. Estava esperançosa, vou receber um autógrafo, enfim. E fui, entrei, fiquei, acho que quase 1 hora realmente lendo, vendo, porque são vários livros, né, de João Klepper. E aí, minha intuição falava, compre. Eu falei, meu Deus, eu vou comprar, eu já tenho esse livro, eu já lembro. Sabe, não vou comprar, não. Aí isso foi no sábado, salvo engano, o evento foi no domingo. Eu lembro que foi de um dia pro outro. No evento, ele estava literalmente de frente para mim. Foi surreal. E a primeira coisa que ele falou quando entrou nessa parte, falando da importância, né, do conhecimento, foi: quem aqui tem um livro meu? Ai, que dor! Gente, na hora, ninguém tinha. Aí, tanto que ele perguntou: quem aqui tá com um livro meu, não sei o quê. E as pessoas falaram que já leram, mas não estavam com o livro no dia. E tanto que o primeiro que apareceu foi 20 minutos depois, que a pessoa trouxe, pediu para buscar, enfim. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse comprado o bendito livro, eu conseguiria autógrafo de João Klepper, teria um momento exclusivo com ele, que é um sonho, né? Ele é uma inspiração. Então, assim, eu tô trazendo um exemplo simples, mas que também acontece em diversas grandes outras oportunidades áreas. Que a gente joga fora. Exatamente. Então, assim, você realmente escutar e agir
É importante. É. E eu me arrependo. Quando você fala dessa questão da intuição, é isso. Eu ainda reluto. Falo, não, deve ser coisa da minha cabeça e não é. Por isso é importante de discernir a voz. Que é quando faz sentido, o que é que eu perderia, melhor dizendo, não Pronto, comprando. você aplicar exatamente perdas e ganhos. É até Exatamente. uma técnica que a Uma gente aprende, ferramenta. né, no coach, na PNL. Perdas e ganhos. Você recebe uma proposta, você faz aquela análise. Tá, a tua intuição tá ali, pá, conversando com você e você relutando. Tá, vamos lá, vamos agora, já que o lado racional vai falar Isso. mais alto, aplique essa ferramenta. Se você vê que o que você perde é maior do que os seus ganhos, elimina. Mas se você ganha mais do que perde, opa, peraí. Por mais arriscado que Que possa seja, mas se você vai ganhar mais, então vai lá e se Exatamente. joga. Então, hoje é esse o exercício que eu já faço toda vez que eu escuto a voz da minha intuição. Aí eu falo, peraí, eu sei que meu raciocínio ele vai querer me É o atrapalhar. racional. Olha, eu não vou dizer o problema, mas um dos dilemas do perfil do racional é esse. É porque às vezes você está diante de uma excelente oportunidade, mas o seu teu racional. Eu acho que o seu de racional ele é mais do É que o analítico, maior. né? É. Percebi aí quando você falando, vige, ela tem o racional alto, o analítico não é tanto. E aí o que acontece? Quando você tem o racional e o analítico bem equilibrado, você consegue. Pô, peraí. Ponderar, né? Não, você vai, não, mas peraí. Tem isso aqui, mas isso aqui não. Então vamos lá. Quando você tem um racional muito elevado, cara, e quando você, depois que você vê, que você aí não tem como chorar pelo leite derramado. E agora? E trazendo para o contexto espiritualidade, realmente ter essa sensibilidade, a sensibilidade de você ouvir essa voz, né? Entender que o racional ele é importante, mas às vezes o nosso lado racional muito elevado Nos limites. nos limita, nos boicota. Exatamente. E aí é como eu falei, que vai de encontro com a fé. Então hoje eu vivo nesse dilema porque a fé se faz muito presente em tudo que eu faço. Mas ao mesmo tempo, por isso que eu falei, se não fosse realmente as experiências que eu tive, com certeza eu seria uma pessoa assim, cética. Não sei se eu acredito, mas é impossível não acreditar dentro de tudo que Deus já fez na minha vida, entende, Anne? Aí é onde entra agora a próxima pergunta. Como equilibrar a razão e a sensibilidade na gestão? E aí a gente chega em outro tema que é um pouco mais delicado. Porque quando a gente fala dessa sensibilidade, e principalmente ligada, que vai ter emocional, Exato. mas também vai ter a ligada à fé, você é aquilo, você não tem base, você tem experiências. Então, qual é o dilema dentro das grandes empresas? E principalmente quando você está em um papel de liderança, de passar aquela visão para o seu Sim. time, para ele agir de acordo. É realmente que você externalize. Como é que eu vou fazer que meu time acredite na experiência minha? Como é que eu vou fazer com que ele compre aquela visão que eu estou passando? Que se você seguir esses passos de realmente escutar a sua intuição, pedir direcionamento, como é que eu vou levar isso, escalar isso? Muitas Pra que tenha vezes, resultado? muitas vezes, para esse ponto aí, para você fazer com que esse colaborador ele valide, é a partir do seu resultado. Exatamente. Tem uma frase que diz assim: você conhece a árvore pelos seus frutos. Então, suponhamos, você vai vender algo baseado em tudo isso para alguém que não. Mas se você mostra resultado baseado naquilo que você. Opa, peraí. Mas ela pode não ter tanto comparado a outros. Mas se ela está aplicando, se ela está dizendo que aplicou, olha Vamos analisar né? os frutos. Vamos analisar os frutos. Olha onde ela estava e onde ela está hoje e para onde ela está caminhando. E o que é que ela faz de diferente? Você está entendendo? Então, às vezes, assim, não é o fato de você passar aquela visão e a pessoa dizer assim, mas será? Não? Se você tem algum fruto que comprove que aquilo que você fez funcionou, já é um ponto que gera credibilidade, que traz a crença e a visão para aquelas pessoas de que sim, faz sentido. É como eu falei sobre a intuição. Quando eu entendi, baseado nessa mentoria que eu participei, de que a minha intuição era a voz do Espírito Santo, caramba. Aí eu tive essa mesma sensação que você teve de quando, digo, rapaz, então por isso que tal coisa, quando eu fiz, eu tomei toco. Deu errado. Por quê? Porque às vezes era o Senhor ali dizendo, ó, não vá por aí, não vá por aí. E eu achando que não, eu vou. Toma aqui. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Coisa da minha cabeça, acontece muito isso comigo. Às vezes eu tenho
E hoje eu entendo que, mas não é bem intuição. A minha relação com o Senhor é muito íntima, de fato. E tem coisas que antes mesmo de acontecer, ele já me mostra. Isso é bom e, ao mesmo tempo, não vou dizer que é ruim, mas é desafiador. Porque quando você vai passar, você vai preparar, muitas das vezes eu tenho esse lado, né, de você chegar ali, né, vamos prevenir para não remediar. E aí você passa mais com aquela coisa. E quando acontece, de caramba, velho, acontece muito isso. E às vezes eu passo, mas com aquele receio, dizer, meu Deus, e se eu tiver, sabe? Mas na maioria das vezes, Jennifer, desde menina, inclusive, desde menina, 99% das coisas que a intuição vem, ou trapacei. Aí hoje, né, com essa visão, com esse conhecimento que eu tenho, então hoje eu procuro ouvir mais. Mas é como você falou, inclusive no episódio anterior, aprender a discernir as vozes, né? Exatamente. O que realmente é, né? Ou o Espírito Santo, a sua intuição íntima, você e ele, ou apenas a sua emoção, o seu senso de emocional interno ali, aquela questão de, sabe, de passar para você que, não, isso aqui vai dar certo. Quando, na verdade, quando realmente não é, aquela vontade de tomar a decisão ainda gera uma certa insegurança. Se gera insegurança, então arrisca. Eu aprendi muito isso na minha jornada. E você falou aí duas palavras-chave: visão e intimidade. Eu tive experiência e hoje eu busco mais intimidade com Deus para ter experiências semelhantes à que eu tive. Que quando a gente atrela ao mundo espiritual, é aquilo, a gente não tem nada palpável, a gente tem as experiências Sim. e precisa externalizar, porque o que vai realmente impactar a vida do outro, como você disse, são os resultados. Vai ser realmente a nossa realização, primeiro em mim, para ir adiante com as outras pessoas, as pessoas que me rodeiam têm acesso a mim, né? E eu tive uma experiência que foi assim, surreal. Eu acho que esse é um ponto-chave que diferencia empreendedores, que eu costumo dizer que são empreendedores do reino, Sim. né, Anne? Que é justamente essa visão, essa capacidade de ir ver além. Eu passei por essa experiência, foi um evento, eu tava bem receosa, falei, acho que eu não vou, não vou, tô sentindo que não é pra ir pedir, realmente, né, eu fiquei em jejum, realmente eu fiz uma vigília comigo mesmo, no meu quarto, realmente de madrugada, jejuando, orando, e Deus me deu uma visão que eu nunca esqueço. Eu fiquei assim, eu sentia, não consigo explicar como era, mas a sensação de eu sentir. E nisso que eu fechava meus olhos, eu via, eu diante de situações que é o meu maior propósito, é realmente trazer, como a gente tinha comentado no episódio anterior, leveza, uma gestão que você consiga desfrutar dos resultados, porque a gente hoje vive duas realidades, ou que não tem gestão, não tem resultado e fica sobrecarregado e acaba até perdendo o interesse no empreendimento que começou com um sonho, ou então você tem resultado, você aplica a gestão, mas você se torna refém do seu negócio. Exato, não por tem não leveza, desfrutar. escravo, velho. Eu conheço vários empresários assim, E eu me credo. via diante dessas pessoas, nessa visão. E eu falo assim, meu Deus, muito obrigada, porque eu não posso desistir. O bom é que você trouxe um ponto aí, e exatamente o que vem para essa próxima pergunta. Que práticas diárias ajudam a manter alinhamento espiritual no trabalho? Você já trouxe um ponto. Um ponto. Qual seria também essas outras práticas, né? Qual seriam essas ações para trazer esse alinhamento espiritual para o seu ambiente profissional? Então, eu costumo dizer que a gente, por mais que exista a Anne mãe, a Anne empresária, a Anne mulher, todas elas fazem parte de você. Sim. Então, quando a gente fala de fé, a gente está falando não só de valores, porque valores eles podem ser mutáveis. Quando eu estou construindo a empresa, e é isso que diferencia valores de princípios, eles se assemelham, mas não são iguais. Os valores, eles são mutáveis. Na minha empresa hoje, por exemplo, hoje um valor é a personalização de serviços. Eu tenho entrega personalizada, mas se o meu modelo de negócio mudar, meu valor vai mudar, porque eu não vou conseguir, se eu for escalar, eu não vou conseguir trazer personalização. Né? Então, meu valor, ele muda, e não tá errado isso. Não, até porque, como você falou, uma coisa é você desenvolver um projeto individual. Se você for escalar para um grupo, Já você não tem como Vai padronizar. perder essa individualidade. Então, hoje, o meu modelo de negócio permite que um dos meus valores seja a personalização, entendeu? Só que quando eu mudo esse modelo, por qualquer motivo, o que é comum e as pessoas não entendem, elas criam um modelo de negócio inicial E fica engessado. engessado, ela não entende que o negócio cresceu e vai precisar mudar.
para atender aquela demanda e o que é normal até do próprio mercado, que vão surgir novas demandas e sua empresa pode ser uma Verdade. solucionadora. Então, o seu valor muda. E esse não é o ponto aqui. E não é um problema que muitas pessoas acham que é. E na Sim. verdade não. Mas é diferente do princípio. O princípio é aquilo que é imutável. Se você fala que a transparência pode ser um valor, mas se for um princípio, ela vai ser dentro da sua casa, dentro da sua empresa, ou em qualquer roda que você senta. Se você costuma dizer que... deixa eu ver outro exemplo assim palpável, né? Que as pessoas costumam falar que é assim, a responsabilidade com aquela entrega, a excelência, que é um princípio inclusive bíblico. Se Sim. você fala que um valor para você é excelência, é porque você está dizendo que você valoriza a excelência. Então você entrega a excelência. Mas se isso para você for um princípio, você vai ser excelente na sua casa, dentro do seu Exato. negócio. Então, além de realmente se colocar nessa posição de buscar conhecer mais de Deus para reconhecer a sua voz, você também está alinhado com os princípios. E Deus ele não vai ser contraditório. E a questão da excelência, quando você tem a excelência como princípio, ela passa a ser o seu padrão de comportamento. Exatamente. Em tudo você faz com excelência, desde varrer um chão até elaborar um grande projeto. Você vai E fazer as pessoas dando acham sempre o seu melhor. E é algo que as pessoas confundem muito. As pessoas acham que excelência é a quantidade de entrega. Não, é a qualidade, A não é qualidade. quantidade, é qualidade. Às vezes você está se preocupando em entregar um projeto com diversos fatores, onde você pode entregar apenas um, mas com a qualidade É o que espetacular. a gente sempre fala, o básico bem feito O básico bem funciona. feito. E é isso. Então, assim, esses são um dos pontos chaves que foi o que eu apliquei na minha vida e vi resultado. Mas também outro ponto, que inclusive é o que eu valorizo, que é a questão da ousadia. A Ilma, que foi quem indicou, eu fui apresentar a minha empresa para ela, o meu projeto, e ela falou exatamente essa palavra. Nossa, mas você é ousada mesmo, porque eu já adiantando aqui, dando spoiler, uma missão que eu defini, que a minha empresa seria a maior e mais relevante. Seria não que está no passado, tem que ser será. E será. Estou construindo essa empresa. Muito bem pontuado, Anny. Será a maior, mas não só isso, porque crescer sem propósito não adianta. E a mais relevante empresa de investidor anjo do mundo. Aí eu, apresentando para ela, falei, do Brasil já tem, Que é o que é o João, meu mentor. o João Kleber. da América Latina já tem, então por que eu vou me contentar? Aí tem a Camila Farani também, que é fera. Maravilhosa. Camila Farani é outra, que eu tenho que participar de um evento Ali dela, é velho. tubarão de verdade. Ali é, filha da mãe. E eu falei pra ela, essa é a minha missão. Ela destacou esse ponto. Eu vejo a ousadia em você. Quando eu fui apresentar depois os valores, eu pontuei a ousadia. E aí ela pontuou, né? Dá pra ver que realmente você é ousada. E entra a questão da fé. Quando a gente fala que é espiritual, mas não coloca em prática, a gente não é. Sim. Então, outro ponto, você realmente ter ações que testifiquem aquilo que você fala. Então, como é que eu falo que eu sou ousada? Como é que eu... Não, o que eu valorizo é a ousadia. Se no dia a dia empresarial eu não pratico isso. E o fato o elemento ousadia, ele tá muito forte, né, nessas pessoas do universo criativo, né? Porque Amém. exercer a criatividade é um ato realmente Ousado. ousado, porque para muitos, quem não entende o conceito, né, de criatividade associado à ousadia, vê algo muito distorcido e acaba travando essas pessoas, né? Porque você expor a sua criatividade, realmente ela você precisa ter ousadia e coragem, porque você tem que estar aberta e entender que vai haver julgamentos positivos e negativos e não é sobre o Exatamente. seu trabalho, não é sobre o seu projeto, não é sobre a sua ousadia, a sua criatividade, é sobre a visão do outro dentro daquele ponto. E Eu tá tudo faço, certo. inclusive, a mentoria com o Joey. Joey, assim, ele realmente me direciona em vários pontos. E a gente tá falando justamente sobre posicionamento. E ele pontuou comigo assim, Jennifer, você vai precisar se posicionar. Aí ele trouxe algo que virou assim, a chavinha da minha mente, que eu já tenho outro olhar. Que eu falei, meu Deus, mas se eu me posicionar assim vai gerar críticas. Aí ele falou assim, Jennifer, mas você tem que entender que isso não é um problema não. Muito pelo contrário, as críticas
ela vai justamente dividir seu público e entender qual é o seu e o que não é. E tá E tudo outra bem. coisa, né? Outra coisa, uma frase muito antiga que a gente ouve: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Exatamente. Certo? Então, as críticas, muitas vezes as pessoas se preocupam muito com o que os haters vão pensar sobre um posicionamento que você vai ter dentro de algum contexto. E, cara, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vejo, ao meu ver, eu vejo a crítica como um elemento extremamente positivo, porque dentro dela que eu vou filtrar e realmente ver assim, cara, eu tô no caminho certo. Porque se eu tô incomodando alguém, é porque eu tô no caminho certo. E quando você vai fazer análise dessas pessoas, É. se eu vejo Porque que eu tenho um posicionamento, tô sendo criticado por esse tipo de gente, então, isso tá validando. Não aceite crítica construtiva de quem não construiu nada. Eu trago muito isso na minha vida, porque quando você vê alguém criticar algo sobre o seu trabalho, sobre o seu posicionamento, sobre quem você é, pode saber. Você vai olhar para ela não tem fruto. Ela não tem fruto. E essa pessoa, na maioria das vezes, ela, ao invés de cultivar o próprio jardim, ela tá sempre olhando o canteiro do vizinho. Perdendo tempo criticando do outro. Sabe? Então, seu. assim, não investe tempo em construir o seu. Procura sempre olhar o do outro para ver o que o outro tá fazendo. E aí, dentro da perspectiva do indivíduo, não é? Ela vai lá e joga a pedra, critica. Então, sabe? Fica aí a dica para vocês, E é viu? outra coisa, a gente falando justamente dessa temática de fé, né, Anne? Que a gente costuma sempre essa comparação. A comparação, ela não vai estar alinhada jamais com a fé. Porque a gente vai Não. sempre olhar o cenário do olho se comparando. Então, assim, a gente olha, não, mas porque fulano fez assim, por que eu tô fazendo desse jeito? Deus tem um propósito individual com cada pessoa. Então, essa questão de se comparar, inclusive nos resultados. Isso limita, isso compromete demais os resultados. Verdade, Demais. verdade. E aí é onde entra, então, a pergunta final, para a gente poder já fechar aí, que tem muito a ver com essa questão. Qual é o maior sinal de que um negócio está desconectado com sua essência? Os frutos. E por isso a importância de definir. E aí é onde entra também aquela comparação, né? Você vê que quando você se compara, você está desconectado com alguma coisa. Exatamente. Porque independente de nós atuarmos na mesma área, mas você tem um perfil comportamental diferente, um padrão temperamental diferente, automaticamente, associado ao seu perfil, o seu temperamento, você vai se comunicar com outras pessoas que tá muito mais conectados com o seu perfil do que com o meu. E aí, quando entra essa comparação, gera essa desconexão com essa nossa essência. Que eu fico querendo ficar igual a Jennifer, ou Jennifer igual a Anne. E, cara, não vai ser. Não vai existir. Não vai existir. E é muito comum você trouxe esse ponto, e já volto pro assunto da pergunta, mas não tem como não comentar sobre isso. Eu lembro que, vou trazer até um relato pessoal. Quando eu comecei a estudar perfil comportamental. Aí, a orientadora explicando cada um, aí tinha, que é o mais falante, me fugiu agora a palavra. É o fleumático. Aí são os temperamentos. Não, é o mas era temperamento, não. Comportamento, influente, né? E que é o aí, comunicativo isso. influente. E Ele aí, transita nesses dois. Exatamente. E aí, na primeira vez que eu fiz, eu tinha uma identidade totalmente distorcida. Dei um perfil comportamental completamente diferente. Hoje, eu faço terapia e eu refiz. Né? Fiz o meu teste de perfil comportamental e a minha influência deu altíssima. Naquela época eu não tinha, logo quando eu iniciei no processo de inteligência emocional. E eu me lembro que eu ficava, meu Deus, eu queria ser essa pessoa que fala, que se expressa. Comunicador. Eu tenho uma amiga que ela fala bem assim, quem era a Jennifer, que tinha até vergonha de tirar foto. Porque realmente, quando a gente tem uma identidade bem construída, que vem da nossa essência, fica algo natural. Hoje eu não tenho problema de falar para 10, 20, 30, 100 milhões de pessoas. Porque esse faz parte de quem eu sou. Agora, obviamente, tem todo o preparo, tem toda a técnica. A gente já entra em outro assunto. Sim, sim. Mas a primeira vez que eu tive esse contato, eu ficava querendo ser o que a outra pessoa era. E eu não identificava os meus pontos fortes para potencializar. Então, eu ficava mais me comparando com o que eu não tinha, me limitando. Tava se desconectando com a Jennifer. Exatamente. Ao invés de, peraí, o que é que eu tenho de valioso que vai me diferenciar? E foi quando eu realmente comecei a dar ênfase no que eu sabia fazer, que aí todo o resto se destravou. E voltando já para finalizar, né, mas com essa sua pergunta, de realmente como conectar, como eu consigo identificar quando não está alinhado, quando está tendo desalinhamento. E aí você aplica para todas as áreas da sua vida. Você precisa analisar os seus frutos, os seus resultados. Como é que você estabelece um modelo de negócio? Como é que você determina... Por exemplo, se eu determino que, como eu já pontuei aqui, que o meu valor
um dos meus valores, melhor dizendo, é a questão da transparência, se eu chego para o meu cliente e eu tenho dificuldade de explicar para ele o processo, peraí, então tá tendo algum problema, porque por exemplo, eu não estou exercendo a transparência com o meu cliente. Se eu falo que o meu valor é a questão da excelência e eu analiso e vejo que minha entrega não está sendo da maneira que eu dei, porque nós sabemos, Ana, a gente sabe quando a nossa entrega está melhor ou pior. A meia boca até... Exatamente. É tanto que às vezes quando a gente percebe que não está rendendo, ainda pensa de enviar, não enviar, fica assim. Mas dependendo... E aí a gente pode marcar uma outra temporada para gente falar sobre isso, para você entender o porquê que isso acontece. Dependendo da fase do seu ciclo menstrual, do nível de capacidade, de como tiver o seu cognitivo naquela fase, você pode até ver que não está legal, mas você não está com a energia suficiente para racionalizar e dizer assim, peraí, deixa eu parar um pouquinho, refazer para poder entregar. Você vai entregar daquele jeito que está. Só que depois que você vai lá, volta atrás, que você volta para uma fase onde você vai estar mais analítica, você diz, caramba, rapaz, era isso aqui que faltava, mas já foi. Então, é um outro fator que para as mulheres em si, né, porque nós somos cíclicas, nós não somos lineares, é um fator que influencia muito nessas análises, nesses processos. É por isso que dentro do meu método, eu ensino elas a fazer exatamente isso. Tem coisas que você deixa para fazer nesse período aqui, que você vai conseguir fazer melhor. Então você é intencional. Exatamente. Isso, gente, eu falei pra Ana, eu já ouvi falar disso, mas eu não via isso prático. E a Ana, ela conseguiu traduzir em um método, né? Em um método. Para realmente fazer com que a gente consiga desenvolver e aplicar no nosso dia a dia para conseguir ter os resultados que a gente precisa. E para nós mulheres principalmente, né, Jennifer? Porque, como eu falei, a gente vem falando, as mulheres do século XX, as mulheres atuais, elas ocuparam um espaço que ela desempenha diversos papéis, né? As gerações anteriores era aquela geração que a atividade principal era cuidar da casa e dos filhos. Hoje a mulher cuida da casa, dos filhos, empreende, vai para salão, tem rotina pessoal, tem isso, tem aquilo, faz trabalhos sociais, então ela exerce diversos papéis, ela transita em várias funções, só que para cada fase desse período, ela vai conseguir entregar, mas dependendo da fase, ela não vai conseguir entregar todos esses papéis com excelência. E aí que entra essa inteligência para entender que tá tudo bem. Exato. Tá tudo bem, porque é naquela fase. Você vai voltar para a fase ideal e você vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Da forma que você gostaria. E aí, só para finalizar com esse gancho, a gente justamente falando dos resultados, né? É ter essa visão de realmente entender onde é que está havendo desalinhamento. Para que eu possa, e se possível, corrigir a tempo hábil. Isso. Porque o problema é você querer ignorar. E aí você entra naquele ciclo vicioso, de tipo, eu vou dando jeitinho, e aí você vai perdendo toda a estrutura, você vai perdendo aos poucos, tá, gente? É a questão da credibilidade. Se torna um hábito nocivo. Exatamente. Só que isso... De protelar, de procrastinar. Isso vai sendo aos poucos, ao ponto que fica insustentável. Infelizmente. Então, realmente, o primeiro ponto que você vai ver está sendo, não está tendo esse alinhamento de céus e terra, que é a empresa, é justamente com os frutos que você está tendo. Você precisa fazer. E aí entra já na parte estratégica, você ter um momento para análise. O que eu defendo hoje é justamente o negócio inteligente. E aí a gente, para finalizar com esse assunto de fé, hoje, quando eu olho para minha empresa, eu estou sendo rica, eu estou em falência, ou estou sendo próspera? E prosperidade não tem a ver com riqueza, que é a filosofia que eu acredito. Não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com dinheiro. Se você quer saber se o seu negócio está alinhado com os céus, analise se ele está sendo próspero. E prosperidade não é sobre a riqueza monetária que você vai ter. É sobre você poder deitar e dormir a noite toda sem se preocupar. E viver alinhado em prosperidade com todas as áreas da vida. Isso. Então você não pode dizer que o seu negócio ele é do céu, de Deus, se você passa mais tempo dentro da sua empresa do que com sua família. Você já está invertendo os papéis, a ordem, os valores. Você não pode dizer que o seu negócio é de Deus se você não está honrando os compromissos com o seu colaborador, com seus clientes. Então, assim, você realmente precisa fazer essa análise. Então, o que eu acredito quando a gente está falando de negócio e espiritualidade, é realmente verificar. Todo negócio, ele precisa dar lucro.
o negócio ele não é emocional, ele é racional, ele precisa de resultado, de performance, acabou. A gente tenta, né, moldar, querer enfeitar muito, Sim. mas não tem pra onde a gente correr. Negócio precisa de resultado e ponto final. Contudo, esse resultado você precisa avaliar se está trazendo prosperidade ou riqueza, paz, não. leveza. Porque senão não faz sentido. Então, é o que eu costumo dizer, onde tem Deus, tem paz. Se não tem alguma coisa errada aí e vai estar... E provavelmente tem muita coisa desalinhada. Então, respondendo a sua pergunta, para a gente finalizar com chave de ouro, seria isso. Se analisar se o seu negócio ele é próspero. Se ele não for... E o que é prosperidade? Né? É realmente ter esse equilíbrio com todas as áreas da vida. Então, eu estou faturando na minha empresa, pode não ser o maior faturamento, mas é um faturamento que me permite viajar, me permite ter qualidade de vida, que foi até, eu fiz o último encontro, né, de Mulheres que Lucram, e a gente pontuou isso, que foi um relato pessoal que eu trouxe. Eu vivia para o trabalho, ganhava dinheiro, ganhava muito dinheiro, conquistei bens materiais, mas minha saúde completamente debilitada. Então, qual o testemunho que eu teria com isso? Você trouxe um ponto agora que a gente pode até estender esse assunto no próximo programa, Jennifer. Tem muitas mulheres assim, associando a prosperidade a resultado. No entanto, elas estão adoecidas. E principalmente doentes da alma, doentes das emoções. O que é pior, porque é uma doença invisível. É uma doença invisível. Mata silenciosamente. Então, o que eu acredito é isso, que onde Deus está dentro dos negócios, quando aquele negócio é próspero. Talvez não vai ser o que mais fatura, mas o que está produzindo está trazendo resultados positivos em todas as áreas da vida. Perfeito. Deixa sua mensagem, suas considerações finais para o nosso público, porque semana que vem nós voltamos com o episódio 3. Então, para finalizar esse episódio, eu gostaria só de reforçar uma frase que eu já tinha dito, mas que eu vou finalizar com ela de novo. Coloque Deus como seu sócio e esteja disposta a receber o direcionamento dele. Foi o que eu fiz e não me arrependo. Muito pelo contrário, eu me arrependo de quando eu não fazia e eu percebo quantas oportunidades eu perdi. Então, quando Deus está na frente, direcionando seus passos, consequentemente, direcionando a tomada de decisão nos seus negócios, e você analisa, porque todo empresário tem que ter essa parte de análise de resultados, e você vê que ele está prosperando. E outra, não só na sua vida, mas na vida também de quem faz parte daquele ecossistema. Que você precisa se preocupar com o seu funcionário, com o resultado que o seu cliente está tendo. Então, quando você se coloca nesse lugar de empatia, que você vê tudo fluindo e com leveza. Perfeito. Pois é, pessoal. E aí, para encerrar essa temporada, aliás, temporada não, corrigindo aqui, encerrar esse episódio, eu quero deixar para vocês também mais uma reflexão. Eu sei que o conteúdo dessa semana, ela veio com diversos fatores, com diversos pontos, mas exatamente para trazer para vocês essa percepção do como a espiritualidade, a fé, ela pode ser sim aplicada no mundo dos negócios, assim como ela pode ser aplicada e deve ser aplicada em todas as esferas da sua vida. Então, os negócios com alma não vendem produtos, ele entrega propósitos. Ouça mais o silêncio que te diz, porque às vezes a melhor estratégia é reconectar com a sua própria essência. Então, eu encerro mais uma vez o nosso segundo episódio do podcast e agradecer a você que ficou conosco até agora, agradecer a Arte Modular, ao Instituto Arte da Fé, a AGS Distribuidora, agradecer a Jennifer por estar aqui conosco e, claro, a você que ficou conosco até agora e a nossa equipe que está lá, ó, e mandando ver. E espero vocês na próxima semana, no terceiro episódio da temporada de novembro do CoutoCast. E, claro, a temporada especial do Dia do Empreendedorismo Feminino. Beijo no coração de vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola
ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.